Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu sou a professora Cristiane, sou professora de História, também sou formada em Direito, fui advogada por muitos anos, mas o que me deixa apaixonada, que me faz muito feliz é a educação. É a área que eu milito, é a área que eu luto pela educação de todos, né, para uma educação de qualidade e gratuita para todos que querem realmente estudar. E por isso eu criei esse canal. Esse canal, ele foi criado para auxiliar os meus alunos durante a pandemia, durante a quarentena, em que a gente não está conseguindo se encontrar para poder realizar as nossas aulas. Mas daí eu pensei que eu poderia ajudar mais pessoas, né? Preparando aulas também para quem está se preparando para o Enem. E lembrando que conceitos, né, como que a gente vai trabalhar hoje, são importantes também para todos os anos. É por isso que eu coloquei aqui que essa aula ela se destina ao Enem, ao ensino fundamental e ao ensino médio, porque esses conceitos serão fundamentais ao longo de toda a sua caminhada estudantil. Se você entender esses conceitos, você vai ter muito mais facilidade para poder estudar e para poder compreender as aulas de história, de geografia, né? E realizar as questões de humanidades no Enem. Então, vamos começar trabalhando conceitos políticos e sociais. Por que é que eu estou trabalhando conceitos políticos e sociais? Porque eu observei que em várias provas do Enem, né, esses conceitos têm sido trabalhados de forma recorrente em questões. Então, como são muitas questões que pedem esses conceitos que nós vamos trabalhar hoje, é que eu resolvi fazer essa aula. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com questões desde 2010 que vem caindo sempre esses conceitos trabalhados na aula de hoje. Então, se inscreva no canal, acompanhe os vídeos para que você fique afinadinho para a prova do Enem, tá bom? Então, vamos lá. Se você quer passar, eu quero te ajudar a passar nessa prova. Vamos começar a nossa aula? O primeiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de Estado com a letra maiúscula. Estado com letra maiúscula, ele faz referência a um país. Ele é sinônimo de nação, de país. Estado com letra minúscula é só um estado, tá? É como o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, né? O estado com letra maiúscula é sinônimo de nação, é sinônimo de país. Quando nós, em história, aprendemos sobre a formação dos estados nacionais, lá quando estudamos Europa, dentro do período de história da Idade Moderna, nós estamos falando de como vão surgir os países, né? Estados, e por isso a gente usa o termo estados com letra maiúscula, tá? Porque é sinônimo de nação e de país. E as provas costumam usar muito o termo estado com letra maiúscula. Então é importante que você saiba essa distinção. Então, o Estado também, além de ser país, ele também é usado para designar o conjunto de instituições políticas e administrativas que geram um povo ou uma nação, né, que organizam esse povo e essa nação. Vou beber um gole de água aqui, já peguei minha garrafa. Bebe água também, gente, porque é importante a gente se hidratar. Eu falando, bebo muita água. Então, vocês vão ver sempre nos meus vídeos eu com essa garrafa bebendo água aqui. Bom, voltando. Então, o Estado, com a letra maiúscula, também faz referência ao conjunto de instituições políticas e administrativas do Estado. Então, às vezes, quando eu falo o Estado brasileiro, eu posso estar falando do Estado brasileiro enquanto conjunto de instituições políticas e administrativas. Eu posso estar me referindo ao presidente da República, aos
tribunais, aos governadores, aos prefeitos, aos membros do legislativo, aos deputados, aos senadores. Então, eu também posso usar o termo Estado com letra maiúscula quando eu quero falar das instituições políticas e administrativas que formam ele. Então, o Estado, para ele existir, ele precisa ter três coisinhas, são três condições. Quais são elas? População, né? Um Estado tem que ter pessoas vivendo nesse Estado, nesse país. Ele tem que ter território com fronteiras demarcadas, delimitadas, e ele tem que ter soberania. Um Estado ele tem que ser independente, ele tem que ser soberano. Por isso que quando a gente estudou os processos de independência, nós vimos que surgiram estados, surgiram países, porque eles se tornaram soberanos. Eles antes tinham população, tinham território, mas eram colônias, eles não eram soberanos. A partir do momento que se tornam independentes, eles são soberanos e aí sim surgem como país, como Estado. O próximo conceito que nós vamos trabalhar é o de nação. E eu já adianto que nação não é sinônimo de Estado, tá? É importante que a gente saiba muito bem, porque essas pegadinhas sempre caem na prova do Enem. Porque o examinador sabe que acontece essa confusão. Né? É do conhecimento dele e ele se aproveita disso. Então vamos lá. Nação, ele é um conjunto étnico, social que define um grupo de pessoas que se sentem parte de uma comunidade sem necessariamente ter um espaço ou uma administração próprios, né? O que isso quer dizer? Que nação necessariamente não é um Estado. Eles não têm um espaço e administração própria. É um grupo de pessoas que tem um sentimento étnico e social que a definem como grupo. Tá complicado? Vamos pensar nos judeus? Vocês sabem que os judeus eles vivem em diásporas espalhadas pelo mundo todo, mas existe o Estado de Israel, certo? Atualmente. Mas os judeus que vivem aqui no Brasil, eles se sentem parte da nação israelita, apesar de viverem no Brasil. O que faz com que eles se sintam unidos, essa união, é o sentimento de nacionalismo, de pertencimento étnico e social. Os judeus que vivem aqui no Brasil, eles podem servir no exército em Israel. Por quê? Porque o que define eles como membros dessa nação é essa etnia, esse sentimento étnico, esse sentimento de pertencimento a esse grupo. Não necessariamente eles estarem vivendo dentro de um território. Ficou mais claro? Lembra quando a gente falava, e aí alguns exemplos, quando eu cito os exemplos, eu usei como exemplo as diásporas judaicas e a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Você lembra que um dos motivos da Primeira Guerra Mundial foram as questões nacionalistas? Que dentro do Império Austro-Húngaro, por exemplo, existiam várias etnias, vários grupos nacionalistas que defendiam a sua nacionalidade baseado na sua etnia e não ao pertencimento do território. Então, os eslavos, por exemplo, eles se sentiam um povo, um grupo étnico, e não se sentiam membro do território do Império Austro-Húngaro. Eles queriam a sua independência. Os judeus, durante muito tempo, lutaram pelo Estado de Israel e conseguiram depois da Segunda Guerra Mundial. Então, esse pertencimento a uma etnia não tem relação nenhuma com o Estado e com o país. Tem a ver com esse pertencimento
étnico e social, que vai definir, então, que essa pessoa pertence a uma nação, que não tem a ver com fronteiras, que não tem a ver com espaço físico, tá? Então, nação é um sentimento, é um estado, algo muito abstrato, ele não é sólido como estado. O estado, ele tem fronteira, ele tem população, ele tem o idioma, ele tem soberania. Já a nação, não necessariamente, tá? Pode vir a ter, mas não necessariamente. Dei o exemplo dos judeus e dei o exemplo da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Outra observação que a gente tem que distinguir, que o Enem sempre usa essas pegadinhas porque esses conceitos não são muito bem definidos na cabeça dos alunos. Então, nacionalismo é diferente de patriotismo. Nacionalismo, como nós vimos, não tem relação com o Estado. Já o patriotismo, ele está ligado ao Estado, tá? O patriotismo, é um sentimento que é totalmente vinculado ao Estado. Então, o patriota é aquele que manifesta o seu patriotismo através do hino, através de símbolos, né, de exaltação de símbolos de um Estado, ok? Enquanto nacionalismo não tem nada a ver com Estado, é um sentimento abstrato, tá certo? O próximo conceito que a gente vai trabalhar é o de democracia. Democracia parece que todo mundo sabe, mas sempre rolam algumas dúvidas. Por exemplo, vamos falar que democracia, lembrar da história da democracia. A democracia é um conceito que surgiu na Grécia Antiga. Então, ele é muito mais antigo do que a democracia que a gente conhece hoje. É um conceito que surgiu na Grécia Antiga, na cidade de Atenas, né? E foi estruturado de acordo com a realidade daquele povo. E depois as democracias atuais, elas vão ter uma diferençazinha, tá? Elas vão se diferenciar do modelo básico de democracia, que é o modelo grego ateniense. Então vamos pela palavra, pelo significado da palavra democracia. Então, democracia significa poder do povo, porque em grego demos significa povo e krato, poder. Então, pelo significado da palavra, a gente já consegue compreender o conceito, né? Democracia é o poder de todos, é quando todos exercem o poder, tá? Não é o poder de um, é um poder aonde todos do povo, o povo vai exercer o poder. É um conceito de maior liberdade. Então, em Atenas, se exercia a democracia direta. Como que funciona isso? Em Atenas, a gente lembra, vamos lembrar aí, que na Grécia não existia o país Grécia, eram cidades e estado. Cidades, estado com letra maiúscula, quer dizer que as cidades eram países, tinham governos de país. Então, a cidade-estado de Atenas era governada pela democracia direta. Então, todos os cidadãos atenienses faziam parte do governo. Eles se organizavam nas ágoras, que eram praças aonde se discutiam as questões políticas, e eles participavam das decisões. Eles votavam diretamente para solucionar determinadas situações importantes para a cidade-estado. Se a cidade-estado iria entrar em guerra, o que deveria ser feito com dinheiro público, né? Todas as decisões eram tomadas na ágora diretamente pelos cidadãos.
Mas por que dava para se fazer essa decisão de forma direta, consultar todos? Primeiro, que ser cidadão em Atenas não era para todo mundo, né? Cidadão só era aquele que era homem, que era livre, que nasceu na cidade de Atenas, que era filho de pai e mãe ateniense e que tinha uma determinada renda. Então, isso limitava muito o número de pessoas que eram consideradas cidadãs e que poderiam participar dessa consulta direta. Então, esse número limitado de pessoas e que viviam numa cidade se organizavam, então, numa praça, na ágora, e lá eles decidiam as questões importantes da cidade. Hoje nós vivemos em um país, né? O Brasil, por exemplo, tem mais de 200 mil habitantes. Com 200 mil habitantes, é difícil que a gente reúna 200 mil pessoas e decida o futuro do país sempre, né? Toda hora. E aí vamos reunir os 200 mil e lembrando que no Brasil o conceito de cidadania é muito mais amplo, né? Qualquer pessoa com mais de 18 anos é considerada cidadã, desde que ela tenha capacidade para isso, que ela tenha plena consciência dos seus deveres enquanto cidadão. Então, cidadão no Brasil é uma quantidade muito maior. Como é que a gente vai organizar uma democracia direta? É impossível. Por isso que atualmente nós usamos a democracia indireta, tá? Hoje o mundo inteiro, que não é uma ditadura, né? O mundo liberal, o mundo democrático faz uso da democracia indireta ou representativa, que é quando a gente, nós cidadãos, escolhemos pelo voto os nossos representantes que devem defender os interesses do povo, tá? Então, quando você elege um deputado, um senador, o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, você está escolhendo um representante seu, né, do seu interesse, né, junto ao Estado. Então, ele tem que representar o seu interesse. Você só vai votar numa pessoa se a plataforma dela tem a ver com o que você acredita, com seus interesses, com seus ideais, se ela favorece, né, e representa o seu interesse, porque é uma democracia representativa. Então, esses políticos que são eleitos por nós, né, numa eleição direta, eles são os nossos representantes junto ao Estado e eles vão defender os nossos interesses, ou pelo menos deveriam. Por isso que a gente tem que ficar muito ligado na questão quando a gente for exercer a nossa cidadania, quando a gente for votar. A gente tem que estar muito certo de que aquele candidato vai nos representar. E o próximo conceito é o de república. República, ela pode ser democrática ou não, tá? Uma república, ela pode ser ditatorial. Então, república não é a mesma coisa que democracia. República é um conceito muito antigo, né? É uma forma de governo que foi criado lá na Roma Antiga. E a sua palavra, o nome república, em latim, a sua tradução, já explica todo o seu conceito. Res quer dizer público, quer dizer coisa pública. Res é coisa, né? Então, república quer dizer coisa pública. É um governo público. Não é de um só, é de todos. E a república tem como princípios principais, a gente vai ver aqui que o primeiro deles é a rotatividade do poder. Então, na república, diferente da monarquia, quem está no poder vai estar sempre fazendo a rotatividade. A pessoa que está no poder sempre tem que mudar, tá? Ao contrário da monarquia, que é o governo de um só, e esse um ele vai governar enquanto ele viver.
Na república, esse poder ele está sempre sendo rotacionado, sendo alternado. A alternância do poder é um principal, né, característica, princípio da república. O segundo, como o nome já diz, res pública, que é o interesse público. E o interesse público ele tem que vir antes do interesse privado. Então, aqueles que fazem parte da república, eles têm que governar para os interesses do povo e não para o interesse próprio. Infelizmente, a gente observa ao longo da história que não tem acontecido muito bem assim, mas o princípio é esse, tá? Quem governa tem que governar visando o interesse público, o interesse de todas as pessoas e não o interesse privado. Como o próprio nome da república, a definição de república já diz. Então vamos lá. Atenção! Os interesses do povo vêm acima do interesse particular dos governantes ou representantes políticos. Então, os governantes, eles estão governando, eles estão ali justamente para defender os nossos interesses, para defender os interesses públicos e não os próprios interesses. Se assim eles procedem de forma completamente errada. O próximo conceito é de ditadura, né? Como eu disse, uma república ela pode ser democrática ou ela pode ser ditatorial. Nós já vimos o conceito de democracia, vamos ver de ditadura. Bom, a ditadura vai ser um regime governamental em que todos os poderes do Estado ele é concentrado no indivíduo, que é o ditador. A gente sabe que na democracia, e aí é um conceito que nós vamos ver mais adiante, o poder ele é dividido em três, né? Executivo, legislativo e judiciário, para justamente evitar, né, que aconteça uma ditadura, que todos os poderes fiquem na mão de um ditador, de uma pessoa só. E aí essa ditadura ela pode ser exercida por um indivíduo, por um grupo ou por um partido político. Isso são as possibilidades. Então, o ditador pode ser um indivíduo, pode ser um grupo de pessoas, ou pode ser um partido político que vai ficar eternamente, que deseja ter o poder único e ficar eternamente no poder. Então, na ditadura, a autoridade do ditador, ele não tem limites legais e nem políticos, porque ele é exclusivo do ditador. O ditador ele tem todos os poderes, então não existe um Supremo Tribunal Federal que vá limitar o poder dele. Não vai existir uma Câmara de Deputados que vai fazer leis de interesse da nação. Sempre quem vai fazer as leis, quem manda, quem desmanda, quem julga, quem tudo, quem administra é o ditador, né? Ele não tem limites. Lembra muito o poder absoluto dos reis, tá? Só que é numa forma republicana. Bom, se mantém pela violência, né? Porque a única forma de uma ditadura se manter no poder é através da violência, porque sem violência não acontece, né? Porque sempre vão ter grupos de pessoas dentro do Estado que vão discordar da ditadura, que vão ser contra essa manutenção desse poder sem limites e vão se opor. E qualquer oposição ela é rechaçada com violência. Então esse grupo se mantém no poder normalmente pela violência. E o poder ele é sempre tomado através de um golpe, né? O ditador, às vezes, ele é eleito e depois, no meio do mandato, ele dá um golpe e se torna ditador. Ou ele chega ao poder através de um golpe,
Exemplo, Napoleão. Napoleão chegou ao poder por meio de um golpe, tá? Exemplo, ditadura militar, né, que chegou ao poder através de um golpe. Agora, um exemplo de que foi eleito, o caso da Venezuela, né, Maduro foi eleito e depois ele deu um golpe. Mas sempre se toma o poder por um golpe, tá bom? Então, as ditaduras, agora uma curiosidade, tá? A ditadura, ela também é um termo que foi criado na Grécia Antiga, mas ela tinha uma característica positiva e não negativa que a gente tem hoje, tá? Porque na Grécia Antiga, os ditadores, eles eram eleitos para governar em momentos de crise, em momentos de guerra. Então, eles eram escolhidos e nesse momento eles tinham o poder todo para eles, porque era um momento especial e essa ditadura tinha prazo, né? Então o ditador ele era eleito, ele era escolhido para governar uma cidade-estado grega por 6 meses, exatamente 6 meses. Ele tinha 6 meses para resolver todos os problemas dessa cidade-estado. Ele teria todos os poderes para ser facilitado esse comando e se ele ficasse um dia a mais do que esses 6 meses, se ele ficasse 6 meses e um dia no governo, ele poderia ser assassinado pelo povo, porque não era permitido. Então, essa ditadura tinha prazo. O prazo era de 6 meses. Se um ditador ficasse mais do que 6 meses, era garantido ao povo o direito de assassinar esse ditador. Ele virava um déspota. Agora, o nosso próximo conceito é o de totalitarismo. E eu tenho um vídeo no canal que eu falo só sobre a diferença entre esses dois conceitos de ditadura e totalitarismo, falando muito do filme A Onda, que está na playlist do canal. Na playlist do canal tem vários vídeos, vários filmes e vários documentários, tá? A Onda é um filme que fala sobre o totalitarismo. Fala sobre uma experiência num colégio alemão em que um professor de sociologia, ele faz uma experiência com os alunos mostrando como é que funciona esse totalitarismo. Então, o totalitarismo, ele é um sistema político autoritário, né, caracterizado pelo domínio absoluto de uma pessoa ou partido político sobre uma nação, tá? Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo abertamente autoritário. Então, a diferença específica nesse caso está no controle da vida privada. Tá? No totalitarismo, o governante ele consegue, ele domina, né, a população até na vida privada. Existe uma propaganda ideológica muito forte para que isso aconteça. A diferença do totalitarismo e da ditadura está exatamente aí, no pensamento, né, no domínio da vida privada dos indivíduos, através do controle exercido pela influência no pensamento, na ideologia, né, na manipulação da mente das pessoas que vivem nesse estado. E muitas vezes, quando a gente se pergunta, cara, como é que Hitler conseguiu fazer com que todos os alemães embarcassem nessa maluquice, né, de perseguir os judeus do campo de concentração, da raça ariana? Porque existia uma manipulação, uma propaganda ideológica que era muito forte, né, nesse sentido, que fez com que, né, rolasse essa lavagem cerebral e que as pessoas entendessem que aquilo era o certo e não questionasse o líder. Né? Na ditadura, a gente tem um grupo que questiona, ele se mantém no poder através da violência. No totalitarismo, é consentido, porque existe essa
manipulação, né? Essa lavagem cerebral, essa doutrinação, né, das pessoas, além de também se trabalhar com violência, com o terror sobre a população, tá? Então, o totalitarismo também é marcado pela forte presença também de um militarismo. Quando a gente lembra do nazismo, quando a gente lembra do fascismo, a gente lembra que existia uma polícia, que existiam militares, uma questão de uniformização, né? Então tinha um militarismo da sociedade, a sociedade se militarizava, né? Se fardava e seguia padrões dentro dessa sociedade. Então, essa sociedade ela vai através desse movimento de militarização, de pregação, de promoção de uma ideologia dentro de um sistema de doutrinação da população, formar, né, a base do seu poder, estruturar, tá? Se manter no poder dessa forma, de forma que o povo esteja junto com o líder. O totalitarismo é muito mais complicado do que a ditadura, é um processo mais, mais terrível, tá? Então, esses regimes totalitários, eles vão utilizar do terror como arma política. Eles vão perseguir, vão abater, né, os seus opositores. A propaganda política ela é usada de maneira consciente para que a população seja convencida das medidas extremas tomadas por esses regimes. Então, a população da Alemanha ela estava em grande parte concordando com os campos de concentração, concordando com o que estava sendo feito com os judeus, porque elas acreditavam que aquilo era o certo, que aquilo era o correto, porque houve uma doutrinação ideológica e houve também um movimento, a utilização do terror como arma política. Então, as pessoas tinham muito medo, né? E por isso também não se opunham, se calavam. Depois vocês assistam, vão lá no canal, assiste o filme A Onda e assiste o vídeo que eu falo sobre a diferença entre ditadura e totalitarismo, vale super a pena, tá? Para que fique mais certinho isso na sua cabeça, se você tiver interesse. Mas a gente já conseguiu distinguir aqui nesse vídeo. O outro conceito político que a gente vai trabalhar é o conceito dos três poderes, que eu já falei, né? É um conceito iluminista, criado por Montesquieu, e que é o que funciona, né, o que norteia os estados democráticos até hoje. Então, é uma teoria iluminista, criada pelo filósofo Montesquieu, que vai dividir o Estado em três poderes, para justamente evitar o abuso de poder, evitar a ditadura, evitar o absolutismo, né? Assim, um poder ele vai frear o outro, ele fica como sendo fiscal do outro. Pausa para água. Então a gente tem a divisão do poder, um primeiro poder seria o poder executivo. Ele tem a função de governar, né, de administrar os interesses públicos de acordo com as leis previstas na Constituição. A Constituição é a lei máxima do país que vai dizer, então, quais são os direitos e deveres do país e também dos seus governantes. É uma lei muito completa, está lá na capa da nossa aula. A Constituição, se um dia você tiver interesse de pegar a Constituição, dar uma olhada, você vai ver que a Constituição brasileira ela é extremamente complexa e completa nesse sentido. Na próxima aula nós vamos fazer uma aula falando sobre a história do direito e aí a gente vai falar sobre essa Constituição. Então, o Poder Executivo
é o poder que governa o povo e administra os interesses públicos de acordo com as leis previstas na Constituição. Quem é que tem o poder executivo no Brasil? No âmbito federal, é o presidente da República. No estadual, são os governadores dos estados. E nos municípios, os prefeitos. O Poder Judiciário tem por função julgar com base nos princípios legais de que forma uma questão ou problema devem ser resolvidos. Então, o Judiciário são os membros do Judiciário, são os juízes, são os desembargadores e os tribunais superiores. Tá? O Tribunal Superior o STF, o STJ, né? Então, o judiciário, ele tem essa característica, ele é o poder que vai fazer os julgamentos, que julga com base nos princípios legais, eles não tiram as leis da cartola não, tá, gente? As leis, elas existem, quem vai fazer essas leis é o poder legislativo, que é aquele que tem a tarefa de legislar, de criar as leis. E quem vai exercer esse poder legislativo no âmbito federal é o Senado e a Câmara de Deputados federais. No âmbito estadual é a Câmara de Deputados estaduais e no âmbito municipal são as câmaras de vereadores, tá? Próximo e último conceito. Estamos acabando. Calma, gente. Desculpa por tanta decoreba, por tantos conceitos. Eu fico até com dó de você que está assistindo o vídeo. Mas saiba que é para o seu bem. A gente tem que estar sabendo tudo isso aí. Esses conceitos têm que estar certos na nossa cabeça para que a gente não caia em nenhuma pegadinha em questão de prova. Então, cidadania, né? É a prática dos direitos e deveres de um indivíduo, de uma pessoa em um estado. Então, se você já tem 18 anos, você é um cidadão pleno. Se você tem 16, você está começando a ter direito de exercer essa cidadania. É o direito de você votar e ser votado, né? A cidadania é um direito que foi conquistado a duras penas, tá, gente? Porque nem sempre foi assim, como vocês lembram na história da humanidade. Até quando começou a existir cidadania lá na Grécia, nem todo mundo podia ser cidadão. As mulheres não eram cidadãs, os escravos não eram cidadãos, né? Os estrangeiros não eram cidadãos. As pessoas que não tinham determinada renda não eram cidadã. Então, a cidadania é uma conquista histórica, né? Que foi, assim, amplamente, chegou à sua maior amplitude com a Constituição Federal de 88 aqui no Brasil. Porque até então, nem todos eram considerados cidadãos. A partir de 88, esse conceito de cidadania chegou à sua maior amplitude, ao seu maior tamanho, né? Então, hoje em dia, os cidadãos brasileiros são todas as pessoas acima de 18 anos que têm capacidade para exercer a cidadania, que estão em condições capazes. Quando eu digo capazes, são pessoas que estão mentalmente capazes, ok? E fisicamente capazes, que não estão em coma, numa cama de hospital, tá bom? Então, esse conceito de cidadania foi alargado. E uma coisa que o Enem adora, né, falar, adora trabalhar, é sobre esse conceito de alargamento, de ampliação da cidadania. Né? Fala muito disso, de ampliação dos direitos, ampliação da cidadania, ampliação, enfim, de várias coisas. E aí, isso é tema para uma próxima aula que a gente vai ter. Então, cidadania, como temos hoje, é um direito conquistado ao longo de muitas lutas históricas para se conseguir. Nós aqui no Brasil conseguimos essa cidadania mais plena muito recentemente, em 1988. Enfim, gente,
acabamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que não tenha ficado chata. Eu tentei, gente, fazer o menos chato possível, mas essa matéria é mó decoreba mesmo. Vocês vão ter que anotar esses conceitos, mas com o tempo ele entra, ele vai interiorizando em você. Interiorizou em mim, por que não pode interiorizar em você? Não é verdade? Bom, se você gostou dessa aula, segue aqui no canal que a gente vai ter outras aulas, a gente vai ter exercícios trabalhando esses conceitos, questões do Enem, a gente vai trabalhar a história do direito, né? Porque também cai muito nas provas, então a gente vai ter várias aulas para você que está tentando aí estudar para o Enem no meio dessa confusão, no meio dessa pandemia. Bem-vindo ao canal. Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode escrever aqui para mim, que eu tenho me esforçado para responder os comentários, e eu me esforço mesmo, sempre tem comentário, eu mesma respondo, tá bom? Se você tiver dúvidas, se você gostou da aula, dá aquela curtida, tá? Se você acha que tem alguma coisa para melhorar, comenta também, que aí a gente melhora na próxima aula, né? Lembrando que tudo aqui é uma gambiarra, tá, gente? Eu não sou profissional, eu tô aqui só de boa vontade, querendo ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula.